Olá, professores, tudo bem? É um prazer estar com vocês em mais uma ATPC do Núcleo Pedagógico. Esse é o segundo ATPC sobre gestão de sala de aula, né? No primeiro, nós fizemos um ATPC de gestão de sala focado só sobre intencionalidade e arranjos espaciais. Neste ATPC está previsto a reflexão acerca do planejamento de aula e do plano de ação da escola, e também dos objetivos, das avaliações e das atividades que estão implícitos nesse documento de gestão de sala de aula, tá bem? Vamos lá então para a nossa formação. Só relembrando com vocês que a nossa equipe é composta pelas professoras Maria Esther, né, que é a Estherzinha, que vocês já conhecem há muito tempo, pela professora Mirelle Rossi e por mim agora há cerca de mais ou menos 3 meses nessa frente dos anos iniciais no núcleo pedagógico na diretoria de ensino de Itu. Vamos lá então para a nossa formação. E nós vamos começar a formação com um trecho do livro Didática do professor e pesquisador José Carlos Libânio, né? Com a segunda edição publicada em 2013, muito próxima, né? Da nossa vida contemporânea. Vamos lá então, gente, vamos lá para a leitura. Nós começamos com o título O Compromisso Social e Ético dos Professores. O trabalho docente constitui o exercício profissional do professor e este é o seu primeiro compromisso com a sociedade. Sua responsabilidade é preparar os alunos para se tornarem cidadãos ativos e participantes na família, no trabalho, nas associações de classe, na vida cultural e política. O sinal mais indicativo da responsabilidade profissional do professor é seu permanente empenho na instrução e educação dos seus alunos, dirigindo o ensino e as atividades de estudo de modo que estes dominem os conhecimentos básicos e as habilidades e desenvolvam suas forças, capacidades físicas e intelectuais, tendo em vista equipá-los para enfrentar os desafios da vida prática no trabalho e nas lutas sociais pela democratização da sociedade. Como toda profissão, o magistério é um ato político, porque se realiza no contexto das relações sociais, onde se manifestam os interesses das classes sociais. Quando o professor ele se posiciona consciente e explicitamente do lado dos interesses da população majoritária da sociedade, ele insere sua atividade profissional, ou seja, sua competência técnica, na luta ativa por esses interesses, a luta por melhores condições de vida e de trabalho e a ação conjunta pela transformação das condições gerais, econômicas, políticas e culturais da sociedade. E nós trouxemos, né, esse trecho do livro Didática do professor José Carlos Libânio, porque hoje é o que há de mais contemporâneo dentro da literatura brasileira sobre didática, né, e gestão de sala propriamente. Não que o professor José Carlos Libânio vai falar sobre esse tema, mas o livro nos dá um norte para discutirmos, né, metodologias didáticas e métodos de conduzir os processos de ensino e aprendizagem aí nas nossas escolas. Então, vejam só, nós separamos uma bibliografia muito recente para a gente entender que didática não é aquilo que a gente aprendeu no curso de magistério, não é só aquilo que a gente aprendeu no curso de magistério, no curso de pedagogia, nas licenciaturas que nós fizemos, né? A didática, ela se transforma ao longo do tempo, porque a sociedade se aperfeiçoa, porque o mundo se aperfeiçoa. E surgem, né, novas demandas da sociedade onde a escola está inserida. Então, não dá para eu usar a didática, só ficar usando a didática que eu aprendi há 5, 10, 20 anos atrás. Por quê? Porque as necessidades da sociedade sempre estão em constante mutação. E é por isso que nós trouxemos esse pequeno trecho do professor José Carlos Libânio para vocês, tá? E vocês vão ver que vocês vão perceber como esse trecho acaba se relacionando com a nossa formação sobre planejamento.
sobre como um planejamento sério e focado em intencionalidade faz a diferença na vida dos estudantes e na nossa relação com eles dentro da sala de aula, dentro das nossas escolas. Tá bem? Vamos passar então aqui para o próximo slide para falar exatamente sobre gestão de sala. Olha só, pessoal, eu trouxe para vocês aqui aquele caminho, né, para a gestão de sala, que eu já abordei no último ATPC sobre esse tema. Na última ATPC, nós abordamos a questão da intencionalidade e da escolha metodológica, né? E os arranjos espaciais, que a gente falou bastante, e as relações que eles estabeleciam com a BNCC. Na TPC de hoje, a gente vai falar só sobre planejamento, só sobre esse instrumento de gestão. E na próxima, que vai fechar essa série de ATPCs de gestão de sala, nós falaremos só sobre atitudes e as relações interpessoais que se dão entre os alunos, entre nós e os estudantes, entre nós e os nossos colegas, entre nós e a gestão, entre nós e a direção da escola e todos os órgãos ligados à educação. Tá bem? Vamos lá então, turminha. E eu começo a falar de planejamento com vocês a partir desta indagação, né? É possível realizar um processo de ensino e aprendizagem sem planejar? É possível eu entrar na sala de aula sem qualquer planejamento? É possível fazer isso? Segundo o professor Celso Vasconcelos, é impossível eu fazer isso. E eu vou justificar para vocês agora por quê, a partir das palavras do professor Celso. É impossível porque o planejamento é uma coisa inerente ao ser humano. Então, sempre nós vamos ter algum plano, mesmo que a gente não tenha sistematizado ele por escrito, tá? Agora, quando nós estamos falando em processo de ensino e aprendizagem, estamos falando de algo muito sério, gente, que precisa ser planejado com qualidade e principalmente com intencionalidade. Planejar é antecipar ações para atingir certos objetivos, que vêm de necessidades criadas por uma determinada realidade, ou seja, a realidade que vocês têm aí na sala de aula, que vocês têm aí na escola de vocês. E, sobretudo, agir de acordo com essas ideias antecipadas. Eu queria fazer mais uma pergunta, mais uma indagação provocativa aí para vocês. Existe algum momento do ano, né? Algum momento dos bimestres ali que deve ser pensado, planejado com mais cuidado? Sim, existe também, pessoal. As primeiras aulas, principalmente das séries iniciais. O professor Celso, né, ele afirma que, através dos seus estudos, que nas primeiras aulas que se estabelecem uma série de relações entre professor e aluno, entre professores e alunos. Existem estudos que mostram que a boa relação, né, entre professor e aluno pode ser decidida já nessas aulas. Há pesquisas que vão até além e apontam que os primeiros instantes da primeira aula são determinantes para o sucesso da atividade docente. Olha que responsabilidade nas nossas costas, né? Então, se o professor tem de preparar bem todas as aulas, as primeiras precisam ter muito mais cuidado. E não é só determinar os conteúdos a serem abordados, os objetivos, atingir e as metodologias mais adequadas. É, sobretudo, se preparar, tornar-se disponível para aqueles alunos, acreditando na possibilidade realmente do ensino e da aprendizagem, estando inteiramente presente naquela sala de aula, naquela escola, naquele momento. Tá bem? Vamos passar um pouquinho para mais reflexões acerca desse planejamento. Olha só a definição que eu trago do professor Celso Vasconcelos para vocês. Planejar é elaborar o plano de intervenção na realidade, aliando as exigências de intencionalidade de colocação em ação. É um processo mental de reflexão, de decisão, por sua vez, não uma reflexão qualquer, mas grávida de intenções na realidade.
Olha que complexo pode se tornar um planejamento. E olha que responsabilidade nós temos em nossas mãos quando nós definimos o que nós iremos ensinar, o que nós iremos explorar ali na sala de aula. Vamos ver um pouquinho mais ainda sobre as definições do professor Celso. Por onde devo começar um bom planejamento? E aqui a gente traz mais algumas ideias para vocês acerca desse momento. Segundo o professor Celso, depende muito da dinâmica dos grupos, né? Existem 3 dimensões básicas que precisam ser consideradas no planejamento. São essas marcadas em laranjinha aí para vocês. A realidade, a finalidade e o plano de ação. O plano de ação, ele pode ser fruto da tensão entre a realidade e a finalidade ou o desejo da equipe. Por quê? Porque a realidade que vocês têm é uma, a finalidade ou o desejo é outra, né? Muitas vezes essas duas coisas não andam juntas. Nós temos uma finalidade, um objetivo de ensinar tantos conteúdos, né? Mas às vezes os nossos alunos não conseguem acompanhar, né? A nossa realidade não dá conta de suprir essa nossa vontade. Então é preciso planejar, é preciso pensar, né? Então, por exemplo, né? Vamos colocar aqui uma situação. Não há problema em começar um planejamento sonhando, né? Desde que depois você tenha um momento dessa realidade, colocando os pés no chão e avaliando se é possível aplicar esse plano de ensino-aprendizagem, né? Em alguns casos, se você começa o ano fazendo uma avaliação do ano anterior, né? O grupo pode ficar desanimado, né? Afinal, a realidade, infelizmente, de maneira geral, ela é muito complicada, ela é cheia de contradições. Às vezes, começar o ano letivo planejando a partir do resgate dos nossos sonhos, das nossas intencionalidades, das nossas utopias, dependendo do grupo, pode ser mais proveitoso, porque daí a gente sonha primeiro e depois a gente põe o pé no chão, tá? O importante é que não se percam essas 3 dimensões de laranjinha apontadas. E em algum momento se estabeleça a questão da avaliação, que é um instrumento que aponta de fato qual é a realidade daquilo que eu estou sonhando, qual é a realidade do meu trabalho, né? E daí eu avalio se eu começo a fazer meu planejamento a partir da avaliação ou se eu começo a partir dos meus sonhos e depois eu vou adequando a minha realidade aí na escola, no chão da escola, tá bem? Vamos passar um pouquinho mais adiante aqui, porque eu trago mais 2 ideias complementares acerca do planejamento. Olha só, nesses próximos 2 slides, eu trago algumas ideias acerca da importância do planejamento. Primeiro, a partir dessa pergunta, o que é mais importante no planejamento da gestão de sala de aula? 4 aspectos. Ter um planejamento das atividades que serão realizadas com os alunos, saber os conteúdos e os instrumentos de como avaliar, né? Realizar os registros da evolução dos alunos com critérios claros. A documentação, esse tipo de documentação que vocês fazem no diário de bordo, por exemplo, é muito rica, gente. Ela avalia melhor, muitas vezes melhor o aluno do que uma avaliação que a gente determina ali, né? Uma avaliação que a gente determina naquele bimestre. E ter atitudes coerentes com as intenções a respeito do que desejamos que o aluno aprenda. Tem que ter coerência entre o meu plano a minha prática e até o que eu digo e o que eu faço, tá? Passando para o próximo slide, olha só, eu trago mais algumas ideias a respeito do planejamento. Ao planejar, nós devemos, novamente, né, ter coerência entre o discurso e a nossa prática. A questão da intencionalidade. Que aluno eu quero formar? Que aluno eu quero que saia da minha escola? Que aluno eu quero que saia da minha sala de aula? Que tipo de aluno eu quero que seja formado a partir das minhas ideias, né? E a partir das minhas definições de ensino. Ao planejar, também devemos definir claramente os objetivos de aprendizagem, ou seja, aonde eu quero chegar. Ao planejar, eu também preciso estruturar atividades de aprendizagem e avaliação em função desses mesmos objetivos de aprendizagem. E
E ao planejar, eu preciso também fazer escolhas, conteúdos, atividades e metodologia de acordo com essa intencionalidade, de acordo com qual aluno eu quero formar, tá bem? Mais adiante, a gente vai ver um ciclo de como construir o planejamento. E antes de falar sobre esse ciclo do planejamento, eu preciso fazer um adendo aqui para falar sobre o planejamento alinhado à BNCC, né? A Base Nacional Curricular. A gente também não pode fugir dela. Como tudo no processo de ensino, né? O planejamento ele também deve ser realizado de maneira intencional. Soma-se a isso a necessidade de considerar a realidade da nossa escola, tá? Ou seja, o que ocorre em sala e como se dá o diálogo com os alunos e as respostas deles ao que é proposto também influencia o meu planejamento. Eu não posso sair planejando qualquer coisa, eu tenho que ver como o meu aluno responde a isso. Como ele respondeu no ano anterior, será que é apropriado eu manter o mesmo tipo de planejamento? São essas indagações que devem estar sempre presentes nas nossas escolhas. Um planejamento alinhado à BNCC, ele deve ter o olhar para o desenvolvimento da autonomia das crianças e dos adolescentes. E, para tanto, o professor deve criar regras norteadas por valores e princípios morais e propor ações que estimulem a regulação interna ao invés da regulação externa, tá? Nesse processo, conhecer também os estudantes é fundamental para apresentar situações e atividades que sejam desafiadoras do ponto de vista da construção da autonomia, tá? Porém, possíveis de serem realizadas. Elas não podem ser fáceis nem ser difíceis demais. Cada professor deve buscar seu próprio equilíbrio. Que tarefa difícil a nossa, né, gente? Não é fácil, né? É bastante complexo e olha, né, o grau de responsabilidade que nós temos nas nossas mãos. Vamos passar, então, para a questão do esqueminha que eu falei para vocês agora há pouco. Quando eu falo em planejamento e em sistematização do planejamento, eu estou falando sobre essas 3 abordagens, sobre esse percurso aqui, que começa no objetivo de aprendizagem, passa para a avaliação e depois chega na atividade de aprendizagem. Vejam que a avaliação eu até coloco como primeira, eu coloco antes das atividades de aprendizagem e já vou explicar por quê, tá? Já vou justificar por que faço isso. E dentro das atividades de aprendizagem, a gente também tem aí uma ramificação, né? Dentro das atividades, eu tenho que pensar na problematização, na metodologia escolhida, no tempo previsto e na organização da sala, tá? Esse modelo, né, que eu trago para vocês, não é meu modelo, tá? É um modelo nos colocado por um curso da Nova Escola sobre gestão de sala de aula pós-pandemia, tá? Por isso que a gente vem trazer isso para vocês. Ele é um modelo bastante próximo do que nós estamos necessitando hoje dentro das nossas escolas, tá? E eles, de repente, podem ajudar vocês a construírem novos planejamentos dentro da produção de vocês, tá bom? Vamos ver um pouquinho como isso aqui se esmiuça e como é que isso se define, né? Olha só, o que são esses objetivos de aprendizagem, né? O que são essas sequências, o que é essa avaliação, o que são as atividades? O objetivo de aprendizagem é o que eu quero que o aluno aprenda, né? Onde eu quero que o aluno chegue. Veja que eu coloco aqui como atividade avaliativa de verificação, né? Porque não são só avaliações formais, são tudo que pode caracterizar a aprendizagem do meu aluno. Então, os estudantes aprenderam o que foi proposto com o objetivo, né? Eu vou encaixar aqui dentro dessa área, dentro desse segmento. E as atividades de aprendizagem são as propostas de atividades que serão trabalhadas durante a aula. Vocês vão entender melhor a partir do planejamento propriamente, a estruturação de todas essas ideias, tá bem? Vamos passar adiante.
Quando eu falo em objetivo de aprendizagem, né, nós temos que pensar nas intencionalidades, tá? E daí, ao invés de trazer respostas prontas para vocês, eu trago mais reflexões. E como que eu penso, né? E como é que eu devo pensar nesses objetivos de aprendizagem? O que eu pretendo que os meus alunos sejam capazes de fazer depois do que eu ensinei e que eles não podiam fazer antes? Em que nível eles são capazes de fazer? Como eu faço para promover atividades que irão ajudá-los a alcançar os resultados de aprendizagem pretendidos? Como eu posso avaliá-los? Quando eu vou pensar, quando eu vou falar sobre o objetivo de aprendizagem, eu tenho que pensar em tudo isso. Aonde eu quero que meu aluno chegue e como eu vou avaliá-lo. A partir das próximas páginas, vocês verão planos de aula, né, bem esmiuçados, tá? Bem realmente dissecados, eu acho que é essa a palavra, para vocês entenderem todas essas conjecturas que nós estamos fazendo, tá? Vejam só, então. Aquele esquema que eu acabei de mostrar para vocês se transformou nesse planejamento aqui, nesse planejamento de aula, que, né, segundo aqui a sequência, começa pelos objetivos de aprendizagem ou objeto de conhecimento, tá? Vejam que começa para o objetivo, vai para esse roxinho, que são as evidências de aprendizagem, ou seja, as atividades e avaliações, depois vai lá para a problematização ou questionamento e desce para a questão da metodologia, tempo previsto e organização. Vejam, né, que aqui há uma sugestão de como construir esse planejamento, a sequência que eu devo pensar, tá? Então, no ponto 1 é só o objetivo. No 2 são só as evidências e instrumentos de avaliação. No 3, lá em cima, problematização. E descendo, a gente tem a metodologia, né, que a gente vai utilizar, o tempo previsto que nós vamos marcar e a organização da sala de aula. O que eu vou fazer? Como é que eu vou organizar a sala? Parece difícil, mas vocês vão ver, a partir de um exemplo completo de um plano de aula, como é que isso se estrutura e como fica fácil de entender, tá? Vamos lá passar para o próximo slide. Olha só, pessoal, dentro do critério do objetivo de aprendizagem ou objeto de conhecimento, o que eu coloco? Eu coloco a habilidade, aquilo que eu quero que o meu aluno desenvolva. Aqui eu estou trazendo para vocês um plano de aula de ciências do 9º ano. Eu sei que a gente tem foco nos anos iniciais, mas eu acho super pertinente vocês se familiarizarem com planos de aulas do ciclo 2 para vocês verem que não difere muito do que a gente faz, né? O esquema vai ser o mesmo para qualquer um dos ciclos, só vai mudar a complexidade do objeto do conhecimento. Aqui, no caso, qual é a complexidade? No caso de ciências, é comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas e estabelecendo a proporção entre as suas massas, diferenciar sistemas abertos e fechados. Isso está previsto na habilidade EF09 do 9º ano, né? CI de Ciências 02, ok? Aqui, então, eu só trouxe para vocês o que deve estar determinado no objetivo de aprendizagem, tá? Vamos passar mais adiante para vocês verificarem como é que isso vai se estruturar nas evidências de aprendizagem, né? Na produção do aluno. O que eu vou... Olha só o que a professora estrutura aqui. O que ela vai pedir como evidência? Portfólio das investigações e proposição de explicações, argumentos baseados em fatos, discutindo as soluções propostas, né, por escrito ou um debate em grupo, né, fica em aberto, e associa os conceitos com as estratégias utilizadas. Vejam, aqui são só as evidências de aprendizagem, são só as formas de avaliar como esses alunos estão aprendendo. A gente vai caminhar mais à esquerda desse planejamento agora, a partir
dos próximos slides. Aqui, pessoal, antes de falar sobre o resto do planejamento, eu só queria que vocês dessem uma atenção para a questão da avaliação nesse aspecto aqui, né? E pensassem um pouquinho melhor sobre essa questão de como se conduzir a avaliação, né? A avaliação, vamos lembrar, ela pode ser feita de diferentes formas. A pergunta principal que você tem de responder ao final de uma sequência é se os alunos avançaram de um estado de menor para um estado de maior conhecimento sobre o que foi ensinado, tá? Para isso, vale registrar o que vocês já fazem, assim, lindamente bem, eu acho perfeito. Vale registrar os progressos de cada estudante, observando como ele se sai nas atividades, né? Desde a sondagem inicial, que já é uma situação de aprendizagem, né? Desde essa situação até a etapa final, tá? Eu sei que vocês registram muitas coisas, fazem muitos registros nesses diários de bordos nos anos iniciais. Esses registros constituem uma documentação pedagógica maravilhosa para a gente entender como o aluno aprende. E não só como uma documentação sua, mas uma documentação que você pode compartilhar entre escolas, compartilhar entre os pares. Vocês escrevem muita coisa pertinente, muita coisa bacana, e isso também qualifica muito o processo de avaliação do nosso aluno. Quando a gente vai analisar esses registros, né, fica fácil entender quais foram os avanços dos alunos. A gente não precisa usar só de um instrumento de avaliação. Só a avaliação do primeiro bimestre, né? Só a avaliação do segundo bimestre. Não. A gente tem esse aliado, né? Quando a gente faz os registros. Aliado a isso, daí nós podemos pensar em atividades avaliativas propriamente ditas, né? Como provas e trabalhos, aquela avaliação formal, né? Essas propostas, elas precisam estar diretamente ligadas ao que você ensinou na sala de aula, tá bem? Então, para a gente avaliar o aluno, muito importante vocês pegarem esses registros e também pegarem as provas e amarrarem depois para construir essa avaliação mais assertiva do aluno. Olha só, né? E até casa com o que nós trazemos aqui a respeito da BNCC, né? A avaliação formativa, que é isso que vocês fazem em sala de aula, é a prática de usar evidências de aprendizagem do aluno para fazer ajustes que ajudem a avançar na aprendizagem, né? Então, trabalhar dessa maneira, trabalhar a avaliação, olhar a avaliação dessa maneira, é um ponto bem pertinente dentro do planejamento de aula, dentro do planejamento de gestão de sala de aula, tá? Vamos passar agora para o próximo slide, onde antes eu vou retomar alguns pormenores das atividades de aprendizagem e depois já volto naquele planinho, tá? Olha só, pessoal, só retomando, nós já passamos pelo objeto de aprendizagem, pela questão da avaliação e agora nós chegamos nas atividades de aprendizagem. Vamos só relembrar, a atividade de aprendizagem, ela é dissecada em 4 aspectos: problematização, metodologia, tempo previsto e organização de sala de aula, tá? O que acontece, turma? O que cria mais dificuldade para a gente dentro das atividades, né? É a questão de pensar na problematização. E o que é essa problematização, né? Nada mais é do que a apresentação de uma situação-problema. O professor coloca um desafio frente aos alunos para excitar a curiosidade, incitar a pensar, a procurar uma solução, né? O problema ele pode ser apresentado como uma pergunta, como uma afirmação, sabe, a ser contestada, como um caso de estudo, como um paradoxo, enfim, né? Na concepção do Celso Vasconcelos, problematizar é recuperar o verdadeiro vínculo com a realidade, é possibilitar a formação do verdadeiro conhecimento de forma ativa e crítica, é pegar
aquela bendita habilidade, aquele bendito EF09 ou EF02 e transformar num conhecimento que seja pertinente para a realidade do meu aluno, tá? Então, o Vasconcelos nos propõe que a problematização deve estar presente em toda a prática de sala de aula, ou seja, ela deve servir de base para qualquer prática relacionada ao processo de ensino e aprendizagem. Mas como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz isso na prática? Vamos ver aqui como é que a gente estabelece no planejamento. Olha só, usando ainda o mesmo exemplo o mesmo modelo, desculpa, gente, do plano de ciências. Já está estabelecido o objetivo e a avaliação aqui, né? Então, o objetivo: comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas. Qual é a problematização que eu posso trazer para o meu aluno? A lei da conservação das massas, como a massa varia durante uma transformação? Olha só, eu trouxe uma pergunta para o meu aluno. Eu trouxe uma indagação. Eu não trouxe para ele, eu não fui lá e escrevi na lousa a habilidade que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque às vezes o aluno não vai nem entender, né? Ele não vai nem compreender do que eu estou falando. Muitas vezes a gente cai no erro de fazer isso. Problematizar é transformar o objeto do conhecimento em algo mais palpável, em algo mais próximo da realidade do estudante, tá certo? Vamos passar um pouquinho mais para a gente ver como é que isso se desenha e encerra o planejamento. Olha só, esse plano ele já está começando a criar corpo. Então, olha só, nós já definimos o objeto, né, o objeto do conhecimento, o objetivo de aprendizagem, definimos a evidência, definimos a problematização e aqui, agora, em verdinho, nós estamos determinando as outras etapas do processo da atividade, que são as atividades de aprendizagem propriamente, o tempo previsto e a organização de sala. Vejam só, dentro da atividade, olha como é que o professor estrutura. Investigação sobre os tipos de sistema, aberto ou fechado, a partir de experimentos com liberação de gases. Provavelmente, né, uma experiência. Demonstração de diferentes combustões, sistematização das propostas apresentadas e debate com o apoio da lousa. Relatório sobre os experimentos. Essas serão as atividades. Tempo previsto, 2 aulas, 1h30. E como que o professor vai organizar isso? Olha como é que ele coloca. Organização das carteiras em quartetos, num primeiro momento, e a organização das salas em U, num segundo momento. E também propõe aí a utilização de alguns materiais de investigação. Olha que bacana que ficou esse plano, gente. A proposta aqui de atividade de aprendizagem, então, olha só, ela está toda estruturada. Ela está estruturando toda a atividade de aprendizagem. A problematização, a metodologia, o tempo previsto e a organização de sala. Vale ressaltar que o planejamento, gente, ele pode ser modificado, né? Considerando os imprevistos que surgem. E é essencial também avaliar tudo o que ocorreu durante a execução dele, para refletir sobre a própria prática pedagógica e também a respeito do que a gente vai necessitar rever aí ao longo do percurso, né? Vamos passar mais adiante para as conclusões finais. Nós não podemos esquecer da heterogeneidade da nossa sala de aula, tá? E nós não podemos esquecer da flexibilização das atividades para o atendimento educacional especializado. É bem provável que você tenha na turma crianças elegíveis à educação especial. E elas não podem ficar de fora do planejamento. Procure antecipar esses ajustes para que você não precise ter que fazer 2 planejamentos, um para a criança e um para a sua sala, né? Procure antecipar essas necessidades, prevendo elas no seu próprio planejamento. As adaptações, elas não devem, né, ser um plano paralelo.
em que o aluno ele é segregado ou excluído. Eu sei que vocês têm uma documentação, né, para preencher. Eu sei que a Secretaria de Educação hoje exige um objeto específico, mas à medida que a gente vai pensando antecipadamente nessa flexibilização, nós já vamos incluindo esse aluno dentro do nosso planejamento, dentro da nossa aula, tá? A lógica tem que ser, na verdade, o contrário, né? A gente precisa diferenciar os meios para igualar os direitos, principalmente o direito à participação e ao convívio. Então, o ideal é que a escola conte com um profissional de atendimento especializado, né? O AE, ou a sala, ou o profissional, que ajude a gente nessa tarefa. Mas eu também sei que nem todas as escolas ainda contam com essa especificidade. Então, também, qualquer demanda que vocês tenham em referência a isso, ou vocês podem, e dificuldade principalmente, ou vocês podem nos contactar ou contactar o PEC Cássio da Educação Especial para falar sobre adaptação curricular, tá bem? Porque também a gente pode subsidiar algumas maneiras de conseguir fazer essa adaptação quando a gente não tem o AEE lá na escola, tá bem? Vamos retomar então, gente. O que a gente viu até aqui? O que nós vimos até aqui? Nós estudamos intencionalidade, escolha metodológica e planejamento dentro da gestão da sala de aula, tá? E vamos retomar para fechar, né? O que é gestão de sala de aula? É o conjunto de ações desenvolvidas pelo professor para criar um ambiente favorável ao processo de ensino-aprendizagem. Intencionalidade, escolhas metodológicas, planejamento e relações interpessoais são aspectos envolvidos na gestão de sala. Mas eles não são estanques, pelo contrário, eles estão todos interligados. Nós já estamos percebendo isso, né? A gestão de sala ela deve ser feita sempre de maneira coerente com os objetivos de aprendizagem e os princípios norteadores. As sequências de planejamento devem incluir os objetivos de aprendizagem, as atividades avaliativas de verificação e as atividades de aprendizagem. E ao planejar, nós temos que ter coerência entre discurso e prática, definir claramente os objetos de conhecimento, as estruturas, as atividades de avaliação e de aprendizagem em função dos objetivos dessa mesma aprendizagem e fazer escolhas, conteúdos, atividades, tempos de acordo com a intencionalidade, de acordo com o que eu quero formar, de acordo com qual aluno eu quero formar, tá bem? Na próxima ATPC, nós falaremos somente sobre atitudes. Como é que a gente estabelece um contrato pedagógico? Como é que a gente faz acordos internos? Como é que a gente realiza conflito? Realiza não, né? Contém conflitos dentro da sala de aula sem precisar passar para o vice-diretor, sem precisar acionar a gestão da escola. Como é que a gente cria um ambiente favorável para o desenvolvimento social dentro da sala de aula, tá bem? Muito obrigada até aqui pela atenção de vocês. Eu espero ter trazido mais contribuições a respeito do trabalho, que fundamentem o trabalho de vocês aí no chão da escola. E a gente se coloca à disposição para o que as escolas precisarem. Logo abaixo da formação, né, logo abaixo do link de formação, vocês receberão o link para vocês avaliarem esta formação. Muito obrigada e até a próxima aula, até a próxima formação sobre gestão de sala de aula. Obrigada, gente. Até mais.